Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O propósito do Aparelho Elétrico é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. Aqui vão os boas-vindas para quem começou a apoiar o aparelho nos últimos dias. Um grande abraço para Igor Chaves, Thiago Alvarenga e André de Souza. Sejam todos muito bem-vindos, meus caros. E se você quiser fazer parte dessa galera e também receber vários conteúdos extras, como por exemplo o podcast, o uso de dados no dia a dia do microempreendedor criativo, que saiu semana passada e é de acesso exclusivo dos apoiadores, então, vai lá no aparelhoelétrico.com/seja da liga, aparelhoelétrico.com/seja da liga, confere todas as regalias dos apoiadores e faz o teu apoio. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. Camada de estresse muito maior quando você tá lidando com várias coisas ao mesmo tempo. É difícil, porque a gente tem estímulo para se desconcentrar a todo tempo. O podcast é uma tarefa intelectual e lavar a louça ou estar na academia é uma tarefa mais mecânica, né? É uma tarefa mais automática. Nesse caso, ok fazer duas coisas. Então tá, pessoal, apresentando os integrantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico. Aqui hoje com a gente, a jornalista, especialista em processos e produtos criativos e responsável pelas notícias no site do Aparelho Elétrico, Giovana Beltrão. Tudo certo, Giovana? Tudo certo, Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo. E na outra ponta da extensão do aparelho tá o designer Vinícius Campos. Fala aí, Vinão, tudo bem? E aí, cara? Muito feliz de estar aqui de volta. E hoje o assunto é o mito de ser multitarefa. Embora estudos já comprovem que o cérebro humano só é capaz de executar uma única tarefa intelectual por vez, ainda há quem acredite que é capaz de realizar diversas tarefas simultaneamente, sem que isso resulte em prejuízo na sua produtividade. Isso é um mito e pode estar comprometendo a capacidade de produção de muita gente. Por isso a gente precisa conversar a respeito. Vamos começar batendo um papo com a Giovana. Ô Giovana, conta um pouco pra gente aí como é que é o teu estilo de trabalho, assim. Tu gosta de focar em uma tarefa por vez? Isso é fácil pra ti? Ou tu sente uma necessidade de fazer um pouquinho de cada coisa, assim, até que uma tarefa de fato esteja concluída? Como é que é? Então, Henrique, eu já me julguei bem proeficiente em fazer multitarefa, mas é uma coisa que eu tô arduamente tentando tirar da minha vida, porque eu tenho ansiedade, então é uma camada de estresse muito maior quando você tá lidando com várias coisas ao mesmo tempo. É difícil, porque a gente tem estímulo para se desconcentrar a todo tempo, né? Então, meu celular eu deixo completamente no silencioso quando eu tô escrevendo, por exemplo. Tento deixar, tipo, eu fecho a porta aqui do meu quarto, eu trabalho em casa, eu tento ficar o máximo possível só com a tarefa que eu tô realizando no momento. Até porque quando você tá fazendo multitarefa, você tá mais sujeito a errar, né? Porque você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você não tá dando a sua total atenção pra nenhuma delas. Então, é uma coisa que eu tô tentando me desfazer, assim, já há algum tempo. É engraçado, né? Porque pouca gente tem essa consciência, né? Até agora, preparando a pauta pro programa, eu vi, assim, que em algumas matérias de jornal ali, eles estavam lembrando de uma época em que o profissional que era multitarefa, que fazia várias coisas ao mesmo tempo, né? Atendia telefone, abria a porta, respondia e-mail, fazia ali a sua função toda, esse cara, ele era muito valorizado nas empresas, né? A gente precisa de um cara assim, um cara que faça tudo, né? Um faz tudo. E, na verdade, as pessoas não... né? Agora já tá comprovado isso, que, na verdade, o nosso cérebro patina, né? Toda vez que a gente alterna uma tarefa a outra, né? Eu acho que mudou um pouco também, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação. Então, você tá enchendo o seu cérebro de informação a todo momento. Então, o cérebro simplesmente não consegue lidar, eu acho, né? Chega uma hora que buga tudo. Chega uma hora que chega no limite, né? Eu tendo a
acreditar assim que o nosso cérebro ele tem um limite, né? Não adianta. Tu começa a receber muito estímulo, aquilo em algum momento, de alguma forma, ele vai ficando na nossa cabeça, né? E chega uma hora que aí a gente tá tapado de estresse e não consegue produzir direito, né? Mas tu teve, assim, há bastante tempo que tu tem essa consciência de que ser multitarefa não tava colaborando muito pra tua produtividade, assim. Lembra que a gente já comentou até no livro Scrum, né? Acho que num podcast passado, não sei se foi no Esquenta ou se foi na gravação mesmo, a gente chegou a comentar do Scrum, né? Que se eu não me engano, no Scrum o cara fala desse negócio de multitarefa, né? Sim, ele fala, e acho que a gente comentou na gravação. Mas, assim, eu comecei a pesquisar sobre isso na época que eu tava no mestrado, porque eu tinha que fazer as disciplinas e tinha que desenvolver minha pesquisa. Então, às vezes era muita coisa pra fazer. Eu era bolsista, então eu tinha que, às vezes, colaborar com algumas coisas lá do programa, né? Então, tinha época que a agenda ficava bem lotada e muita coisa pra lidar ao mesmo tempo. Então, dei uma pesquisada, assim, pra tentar me organizar melhor, e desde então eu tento ser mais consciente, assim, do que eu consigo e do que eu não consigo fazer, e de como eu posso tornar meu dia de trabalho mais produtivo e menos estressante. Muito legal. Esse negócio de multitarefa é uma coisa que as agências de propaganda exigem muito do cara, né? Eu me lembro que eu me irritava muito na minha vida de agência, assim, porque eu sempre fui um cara que gostei de imersão nos trabalhos, assim, né? Tô trabalhando, me deixa trabalhando aqui longas jornadas nisso aqui, né? 1 hora que seja, né? Pelo menos uma bateria de 1 hora, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu adorava quando eu podia ficar um dia inteiro numa tarefa. Só que a agência é aquele negócio sempre apagando incêndio, né? Esqueci esse pitch aqui em cima da minha mesa. O cliente quer isso pra hoje ainda, não sei o que. E aí toda hora tu fica trocando de trabalho. Resolve um pepininho ali, depois volta pra fazer aquele trabalho maior que tu tava fazendo. Isso, na verdade, é contraproducente. Mas eu, na época, não sabia que isso era, né? Eu ficava pensando, caralho, eu preciso mudar a minha personalidade, porque pra sobreviver em agência, tu tem que ter esse perfil de tipo, ok, agora chegou alguém na minha mesa, eu preciso desligar do que eu tô fazendo e atender a pessoa e conversar. E aí resolve. Então, eu me lembro que me incomodava muito essas mudanças bruscas de tarefa. E eu não sabia por quê. Aí hoje eu sei, né? Que é contra a natureza humana tu ficar trocando de tarefa toda hora, né? É bem curioso isso. Eu vi, acho que no Twitter, daquelas contas de Twitter que são tipo fatos de Google, acho que é Google Facts o nome, que uma vez eu vi lá que assim, você demora 15 minutos pra, tipo, quando você tá fazendo uma tarefa e você para pra fazer outra coisa, você demora 15 minutos depois pra conseguir reconcentrar na tarefa que você tava fazendo. Então, se você for somando várias distrações por dia, dá um tempinho bom, assim, que você perde saindo e voltando da tarefa. É uma doideira. Eu também sabia desse número de 15 minutos, mas eu acho que eu separei um número aqui. Olha só, eu também sabia que era 15 minutos, mas aqui eu peguei de uma notícia da Folha de São Paulo. Até deixo o link aqui depois na descrição do post pra galera que quiser ler a matéria completa. Diz o seguinte, entre aspas, de acordo com o consultor Christian Barbosa, especialista em produtividade, esse período de adaptação pode variar de 11 a 72 minutos e aumenta de acordo com a complexidade das tarefas. Imagina tu 1 hora, saca? Tu demora... Olha o tamanho do preju. Caraca, meu, imagina. Eu sei que, por exemplo, assim, quando eu tô programando, nossa, cara, que nem agora, né? Tô terminando de fazer o login dos apoiadores no site do aparelho, né? Nossa, quando eu tinha que sair, parar o que eu tava fazendo pra fazer outra coisa, depois quando eu voltava era, assim, pra pegar o fio da meada de novo, voltar todas aquelas informações que eu já tinha armazenado na cabeça e sabia, tipo, esse caminho não adianta por causa disso, aquele ali não adianta por causa disso. Então eu voltava a trabalhar com a programação e eu meio que tinha que testar tudo que eu já tinha testado antes. E esse número eu achei assustador, assim, eu não consigo acreditar que demora 72 minutos, mas mesmo 15 minutos já é assustador pra caralho, né? Pois é, porque na hora que você adiciona tudo e soma no final do dia, vários 15 minutos, dá um tempinho aí considerável. Cacete, tá louco, cara. E tem gente que acredita que ser multitarefa é legal e que não, eu dirijo, eu falo no celular, não, eu faço um monte de coisa. Não é, galera, tem até risco aí no trânsito. Mas, Vinão, conta pra gente aí, Vinão. Abre a caixa preta, como é que é pro Vinão? O Vinão é mais um espírito livre, assim, né, Vinão? Cara, vocês me pintam de uma forma que nem sempre eu sou, cara, só porque eu... Eu sei do Vinão que participa dos podcasts aqui, cara. Não, então, vamos lá. Eu não sou o cara... É que eu acho que tem uma diferença entre ser multitarefa e multipotencial. Multipotencial. Multipotencial é um termo que é usado hoje pra pessoas que fazem mais de uma função, mais de uma tarefa, não ao mesmo tempo. Não, aí... Não. Tá, eu entendo, mas eu não sabia que existia esse termo multipotencial. Eu encarava isso como multidisciplinaridade, ou ser multidisciplinar. Fazer mais de alguma coisa, ok.
ok, tu tem um perfil que tu sabe programar, tu sabe fazer texto e tu sabe fazer layout, show de bola. Mas o problema eu acho que é o multitarefa, de tu ficar alternando as tarefas no momento. É que eu acho que tem pessoas que talvez possam entender isso como a mesma coisa, entendeu? Acho que é bom separar. O lance do foco e de ficar alternando tarefas, sendo interrompido ou coisa assim, realmente isso não é legal, mas o lance potencial eu acho legal pra caramba. No meu caso, eu sou meio assim, tipo, eu faço muita coisa diferente. Então acaba que, tipo, se eu não me segurar, se eu não tiver um controle, eu vou acabar indo de uma tarefa pra outra. E não é que são outras que são similares, que nem, sei lá, alguém que só trabalha com texto. Ela vai trocar pra ir pra um outro texto, não. Eu vou pra uma coisa completa, de um universo completamente diferente. Então eu tô editando um vídeo, daqui a pouco eu tô fazendo um layout, daqui a pouco eu tô programando um site, daqui a pouco eu tô fazendo, entendeu? Eu vou indo. Se deixar, e às vezes vai, acontece. Não vou negar. Mas tu tem consciência se, tipo, pra ti isso é legal? Ou tu prefere que seja de outra maneira? Como é que tu encara isso, cara? Tá, vamos lá. Eu tenho TDAH. E isso eu descobri no ano passado, final do ano passado. Então tinham coisas, características que eu tinha, que eu tenho, que eu não sabia interpretar o porquê que acontece comigo, tá? Acontece comigo é que assim, às vezes eu fico entediado com uma tarefa. Então, meio que o meu cérebro precisa de algo pra dar uma dopamina nele, pra dar uma animada nele. Que aí ou eu posso usar um Pomodoro e me dar um presentinho, um vídeo de alguma coisa na internet, ou eu acabo indo pra uma tarefa mais legal, entendeu? Porque como eu tenho um monte de trabalho ao mesmo tempo, então eu posso me dar o luxo de falar assim, quer saber? Eu vou fazer aquilo lá que eu tô mais afim de fazer do que o que eu deveria estar fazendo agora. Aí quando eu tenho que voltar pro trabalho chato, é meio difícil. Aí o cara começa a procrastinar a tarefa que o cara precisa fazer, né? Tu falou da dopamina aí, né? Eu li a respeito disso também, né? Que a dopamina... Que a gente é viciado em dopamina, né? Que é o hormônio do... Como é que eles dizem? O hormônio do prazer, é isso? Como se fosse uma recompensa, né? No caso, quem tem TDAH, tipo, produz isso bem menos. E a duração também é menor, pelo que eu entendi. Posso estar falando algumas besteirinhas aqui, tá, gente? Mas pesquisem, se quiserem saber de verdade. Mas, no meu caso, o vício na dopamina é muito maior, na recompensa, no aplauso, no prazer na hora, entendeu? Então, tipo, se eu tô muito tempo sem ter uma recompensa dessas, aí eu já quero ir pra outro lugar. E aí que vem o controle, vem a terapia, vem drogas e um monte de coisa. É foda, né, cara? Eu vejo que... Eu percebo, quando eu tava, né, preparando a pauta, que eu comecei a ler, caralho, isso eu sinto de fato, assim, também. Por exemplo, tem uma tarefa que é uma muralha, assim, que eu sei que eu vou ficar 3 dias fazendo a tarefa. E eu sei que tem outras pequenininhas, que eu vou fazer em 15 minutos. Eu fico sempre tendendo a querer fazer as pequenininhas. Na minha cabeça, o pensamento que vem é esse, assim. Vou limpar o caminho. Vou primeiro tirar aquelas 3 ou 4 pequenas e depois eu volto pra essa. Só que aí 3 ou 4 pequenas, depois não, mas tem mais aquela outra, tem aquela outra. E aí eu concluo logo elas e eu recebo a dopamina, né? Então eu recebo a recompensa e eu penso, né, dá o prazer de, caralho, tô evoluindo na pauta, né? Tô indo pra frente. E a muralha aquela, o cara fica, não volta na muralha, né? Aí começa a procrastinação, né? Então, mas é que assim, acho que esse lance do fazer as trocas, né, às vezes acontece por escolha sua, ou às vezes acontece por uma escolha externa a você, né, que é o lance de você trabalhar com o Facebook, o WhatsApp aberto e tal, e você deixar, e isso é engraçado, né, de você deixar que aquelas pessoas que te interrompem, realmente te interrompam. Sei lá, parece uma urgência que você tem que resolver, e aí você tem que parar uma tarefa que você estava bem ali, motivado, você tem que parar pra atender essa outra tarefa, porque você permitiu que alguém te interrompesse, né, que nem eu tomei Ritalina pra fazer os meus testes lá, né, agora eu não tô tomando mais, não quero mais tomar, mas quando eu tomei no primeiro dia, cara, era muito louco, porque eu tava trampando, tava editando um vídeo, cara, uma coisa assim que, tipo, eu tava renderizando o vídeo na hora, e, tipo, meu celular tava do lado, cara, e, tipo, eu não tive vontade de ficar pegando o celular pra fazer feed, enquanto tá acontecendo alguma coisa, eu preciso estar fazendo alguma coisa também, sabe, tipo, tava de boa lá, curtindo, vendo a barra de load encher, tá ligado? É o lance do foco. Mas e aí, tu desistiu da Ritalina por alguma outra razão, então? Porque isso aí tu tá descrevendo como uma situação positiva. Sim, positivo, claro, é positivo pra caramba, nesse ponto, sim. Eu desisti, cara, porque tava dando uns efeitos colaterais quando eu tava curtindo, tá ligado? Não tava legal. No momento que eu tava, de acabar de separar, tipo, tomar essas paradas não tá ajudando, não. Tá mais piorando, porque dá um efeito rebote, eu tava ficando meio deprimido, pá, entendeu? Não tava legal, não. Mas se você tem a fim de tomar, cara, vá ao psiquiatra, toma acompanhamento, não faça apologia de contra nem quem é a favor, tá? Mas eu preferi parar. É importante deixar esse recado pra galera aí. É engraçado isso, né, cara? Porque a gente tem, né, ainda mais hoje, né, com, por exemplo, eu aqui tenho o iPad, tá de um lado, tá o meu celular do outro lado. Por exemplo, de manhã tem o meu momento ali, que eu sempre gosto de lembrar que vai, galera, o meu momento de leitura ali. E se eu deixo o iPad virado pra mim, toda vez que entra um e-mail, aparece na tela do iPad. Daí eu já fico, quem será que mandou e-mail, né? Será que é alguma oportunidade boa de trabalho? Daí eu já tendo a olhar, né? E aí eu vejo que dias que eu tô mais disperso, eu pego e eu sou obrigado a virar o iPad, assim. Ele fica de costas pra mim, pra eu conseguir ler. Senão eu não consigo ler. Esse negócio das interrupções externas é muito complicado, né? Eu acho que às vezes a gente não percebe o quanto a gente tá sendo prejudicado por isso. Acho que a gente já falou isso. Isso é um assunto bastante recorrente, né? Na vida de quem trabalha de forma independente. A gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas não custa a gente dar uma pincelada, falar um pouco mais disso também, pra galera conseguir
perceber a situação e o quanto isso pode prejudicar a tua produtividade, né? Hoje, quando eu vejo que eu tô muito disperso, assim, eu preciso me concentrar em alguma coisa, então eu tiro tudo da minha frente, assim. Eu inclusive, fecho o Facebook, o WhatsApp, eu coloco o celular no mudo ali, no vibra... Ele nem vibra, na verdade. Eu meio que tomei a decisão do tipo assim, quando eu quero saber das novidades, eu vou lá e vejo. Opa, tá na hora de eu olhar o meu WhatsApp. Eu vou lá e vejo. Eu tenho o controle sobre o que eu quero ver e o que eu não quero. Eu não deixo as pessoas mais me acessarem assim. Se for importante, alguém vai me ligar. Se for de fato importante. Então, tu consegue ter acesso a isso. Como hoje em dia ninguém me liga, cara. Ninguém me liga. Até acho porque eu já propaguei isso bastante aqui no podcast, dizendo que eu odeio quando me ligam. Eu odeio ser interrompido. Acho que é isso, né, na verdade. Eu odeio quando me ligam, cara. E eu não tô esperando no dia de trabalho, assim. Manda um WhatsApp que na hora que eu puder eu vejo, né? Isso é o lance é um negócio que chama FOMO. FOMO é tipo Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo alguma coisa. Então a gente se mantém conectado o tempo inteiro com o WhatsApp ou o que for, que nem vai, sei lá. Aí você começa a inventar desculpinhas, né? Que nem eu tenho uma desculpa padrão pra estar sempre com o WhatsApp por perto. Essa síndrome, cara, ela vai de notícias, vai de você acompanhar a vida das outras pessoas. Ah, eu perdi. É o meme da vez que chegou e você perdeu o meme da vez, entendeu? E tem uma galera fazendo detox de redes sociais por causa disso, cara. Pra tentar tratar esse tal de FOMO aí, que uma galera tem, né? E eu, no caso, cara, eu uso essa desculpa do tipo, o negócio aqui tiver trampo. Então eu sempre acho que vai rolar alguém me pedir um trampo meio urgente, então eu tenho que ficar meio que sempre em stand-by, meio pronto, soldado da reserva, tá ligado? Vamos me chamar pra guerra a qualquer momento. Então, tipo, meu celular, tipo, a pessoa liga. Nem sempre vão ligar, mas só que você tem que, tipo, tá pronto pras consequências disso, tá ligado? Que não é tão ruim assim. Bom, você pode perder um job ou outro, mas paciência, a vida segue. Que não é, né, tão ruim, tu diz o quê? A pessoa te ligar ou tu deixar o puta, celular? Sim, seria muito mais saudável deixar meu celular desligado quando trabalho, deixar minhas redes sociais fechadas enquanto trabalho, tá ligado? Exato. Seria muito mais saudável. Só que vira e mexe, alguém vem e tipo, me interrompe e vem lá e fala, Vini, então, e aquele negócio lá? Vini, apareceu um trampo que você pode pegar? Vini, eu te indiquei pra uma pessoa, liga lá pra ela. Mas aí que tá, cara, tu falou, por exemplo, da questão das notícias, né, que a gente perde as notícias. Eu me lembro que uma vez, tava conversando com um colega de trabalho, até na época de agência, e a gente tava discutindo, isso era 2010, né, cara, porra, já faz muito tempo. E ele falando assim, não, tem que estar no Twitter, não sei o que, faz não sei quantas horas que eu não vejo meu Twitter, não sei o que. Eu falei, tá, mas por que essa obsessão, né? Falei pra ele assim, mas pode acontecer alguma coisa e eu não vou ficar sabendo. Tá, mas e que mal tento ficar sabendo dessa coisa na próxima manhã do dia seguinte? Ele ficou me olhando, assim. Então a gente tem uma ansiedade, tipo, não, eu tenho que ficar sabendo. Mas por que eu tenho que ficar sabendo? Muita gente às vezes não sabe responder. Se tu tá esperando ali, não, vai cair as ações, não sei o que, eu quero comprar porque depois vai levantar. Ok, tá acontecendo a cirurgia do presidente, tu quer saber como é que foi, tá acontecendo um fato importante, tragédia de Brumadinho. Ok, sabe, ter alguma preocupação, né? Ou em alguma situação que de fato é importante. Mas de forma geral, precisa ficar sabendo sempre de tudo? Precisa de fato ficar sabendo do meme que tá rolando? Mas é que tá, tipo, cada um tem sua coisa, que nem, sei lá, você tem seus amigos que você gosta de acompanhar, a celebridade favorita, sei lá, coisas que você gosta de acompanhar. E aí, depois que eu acho que o Facebook, essas redes, elas começaram a não entregar tudo pras pessoas, acho que piorou mais ainda essa síndrome nas pessoas de tipo, vou perder, tá ligado? Se eu não estiver ali, eu vou perder. Ou então, cara, você nunca sentou numa mesa com alguém e alguém chegou e falou assim, você viu aquilo? Sim. Você viu o que aconteceu com alguém e tal? Você viu aquilo ali que... E eu não tinha visto. Então, mas pra algumas pessoas, tipo, ao invés de você ser uma pessoa, tipo, normal dos anos 90, e falar assim, não, me conta mais sobre isso que eu não vi. Você vira a pessoa dos anos de hoje e fala assim, nossa, cara, que merda, eu perdi aquilo. Eu não posso mais perder coisas assim. Mas por que não? Não, cara, não tô falando que eu também acho que, tipo, não deveria ser assim, Não existe racionalidade no argumento, é só isso. É só isso, não é racional. Brumadinho eu fui saber quase que 2 dias depois, cara. Mas o meme tu tava sabendo, né, Vinão? Não, cara, porque não... mano, peraí, é uma tragédia repetida, né, cara? Pra você achar que aquilo é a mesma coisa, cara, pra você achar que ele era velho, alguma coisa, nossa, voltar naquele assunto. Eu não tenho TV em casa, entendeu? Então, tipo, não... Sim. Eu não tenho como saber. Não, mas não tá só na TV, né, Vinão? É aí que tá. Esse é o ponto que eu ia falar antes, quando comecei a falar das notícias, porque, assim, acho que tu pode ter o controle, né? Claro, ok, se a pessoa sofre de FOMO, ok, daí tu tem que procurar um terapeuta e ver por que tá acontecendo isso e como resolver isso e como amenizar, sei lá, os impactos disso na tua vida. Mas se, por exemplo, a questão, o nosso ponto importante aqui, que eu acho que é não deixar a interferência externa entre na tua vida quando tu não tá permitindo isso. Tu tem que permitir o momento, né? Por exemplo, tu pode ter o teu momento durante o dia de olhar as notícias. Não, eu vou aqui ficar 1 hora olhando as notícias do meio-dia a 1 da tarde, sei lá. Inventa um horário pra tu olhar as notícias e te atualizar do que tá acontecendo. Pode fazer um horário, de repente, de manhã, de tarde, outro de noite. Mas tu tá colocando essa disciplina na tua vida. Eu vou me informar das coisas que estão acontecendo nesse determinado horário. Vou me informar dos memes, das celebridades que eu gosto de acompanhar nesse determinado horário. Tu pode trazer um pouco mais de disciplina. Aí tu não fica tão à mercê do tipo, meu Deus, o que pode estar acontecendo agora que eu tô perdendo? Tu pode fazer esse exercício e racionalizar
externalizar um pouco mais isso, né? Eu acho que é uma alternativa. Sim, não, claro que é. É isso que eu falei desde o começo. A gente permite que essas coisas externas atrapalhem a nossa rotina. Desde você permitir que alguém te solicite algo no meio do dia, porque provavelmente assim, aconteceu alguma coisa urgente. Se for realmente urgente, sei lá, no meu caso, que trabalha com site, um site caiu, se o negócio não voltar, a pessoa não vai ficar satisfeita em mandar um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, ela vai me ligar, porque ela tá desesperada pra voltar o site dela pro ar. Mas a gente, eu mesmo falando em experiência pessoal, eu acho que a gente permite que coisas aconteçam na nossa vida. A gente que permite isso, né, de mudar nossa rotina, né. Pelo menos no meu caso é meu esforço, de tentar lidar com as interrupções e com a minha vontade de trocar de tarefa pra ficar numa só e ir até o fim. Eu acho que esse aí é o maior pepino. A questão de conseguir se concentrar numa tarefa só, eu acho que é o pulo do gato, assim, você tem que ir se disciplinando aos poucos mesmo, assim, você tem que tomar consciência de se fazer várias tarefas ao mesmo tempo tá te atrapalhando, o quanto tá te atrapalhando, e tomar a decisão de tentar mudar o seu ambiente, de tentar mudar o jeito que você lida com as suas tarefas e tudo mais, e se organizar e ir tentando, assim, até chegar num patamar que te agrade. É engraçado a gente tá falando, que o cérebro humano não consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo, mas vamos deixar bem claro isso pra galera que tá ouvindo aí não surtar, né? Não achar, que besteira que essa galera tá falando, né? Eu, por exemplo, escuto podcast e lavo a louça. Ok, tu tá Eu também. Eu vou pra academia e ouço podcast, tudo bem. Ouvindo podcast também, exatamente. Digamos assim, o podcast é uma tarefa intelectual e lavar a louça ou estar na academia é uma tarefa mais mecânica, né? É uma tarefa mais automática. Nesse caso, ok fazer duas coisas. O que não dá pra fazer ao mesmo tempo são duas tarefas que exijam muito do seu cérebro, né? Intelectualmente, porque senão você não vai conseguir dar a devida atenção a nenhuma das duas. Eu também faço isso, toda a minha jornada de podcast diária é fazendo alguma outra coisa, né? Igual responder o WhatsApp de amigo, por exemplo, também eu faço quando eu tô fazendo alguma outra coisa, né? Porque você não vai ficar lá também esperando, responder, mas você arruma outra coisa pra fazer que seja assim, tranquila. Você tá lá assistindo TV e tá conversando. Mas fazer, duas coisas muito pesadas ao mesmo tempo, igual quando eu tô escrevendo, eu só consigo pesquisar e escrever, e não as duas coisas ao mesmo tempo, né, mas mais que isso. Uma mão no computador aqui à direita e outra na esquerda. Um olho em cada computador também. Mas eu acho que assim, tem gente, eu por favor, não quero ser machista nesse ponto, se eu for, me desculpem, é só uma coisa que é dita. Que medo, Vini, que medo, cara. Eu tenho sempre, cara, não, é bom deixar claro, né, cara, sei lá, bom, dizem que as mulheres, elas conseguem ser muito mais multitarefas pela a condição de que foi desenvolvida a vida das mulheres no passado. Cara, né? Eu ia colocar isso na pauta, mas eu acabei não indo atrás porque eu também escutei isso uma vez, mas eu até achei que era um assunto meio delicado pra botar na pauta. Giovana, souber alguma coisa aí, fala pra gente, Giovana. Então, tá vendo? Então por isso que eu fiz essa introdução, cara. Não, a pesquisa científica eu não sei, e eu não sou mãe, então minha jornada é bem... Eu não sei se no Sapiens, tu leu Sapiens, Giovana? Livro? Não, tá na minha fila. Puta, eu não sei se não fala alguma coisa a respeito disso lá, mas agora eu fui pego Não, mas eu acho em questão de evolução, até, ou então, por exemplo, você pega um cara que tá numa guerra, eu acho que a gente, eu não vi essa pesquisa que você falou que, realmente é um mito, o multitarefa, não li, não sei. Mas, cara, eu acho que, sim, é possível ser multitarefa, não quer dizer que você tá executando tudo em excelência, só isso. Que até a Giovana começou falando disso, falando isso das mulheres, tal. Não sei se é verdade, não sei se é mito, não sei se é construção. Eu até acredito que, pela construção da gente de evolução, faria sentido, mas não quero entrar nesse mérito. Mas eu acho que, assim, quando a gente é botado sob pressão, que nem você falou das agências e tal, que querem que o cara faça um monte de coisa ao mesmo tempo, interrompe o cara tem tempo inteiro pra fazer outro job, que é tudo rápido e tal. Cara, eu acho que até é possível, só que será que você vai fazer o melhor trampo do mundo, sendo assim? Tu, na verdade, tu não tá sendo multi, né? Tu não tá fazendo simultaneamente as tarefas. Tu tá parando uma, fazendo a outra, depois tu tá parando essa e voltando pra anterior. E nisso tu perde um tempo. Não é vantajoso. O mito de ser multitarefa, talvez tu é multitarefa, ok, né? Talvez a construção do título do podcast esteja um pouco equivocada, mas na verdade tu não tá tendo ganho com isso, tu tá tendo prejuízo. Aí tu não tá fazendo nenhuma das tarefas com todo o teu potencial, tá prejudicando. Assim, por exemplo, numa cozinha, enquanto alguma coisa tá assando, enquanto outra coisa tá fritando, enquanto você tá montando um prato, enquanto tá fazendo não sei o quê, você tá sendo multitarefa naquele giro de uma... Não sei se alguém já cozinhou um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Não, mas aí quando tu botou o negócio no forno,
forno, não tá mais exigindo o teu intelecto ali. Aí tu pode fazer outra Tá. coisa, pode lavar a louça, depois tu Tá, volta e pega não, o negócio ali. você tá exigindo teu intelecto ali. Eu tenho que pensar que daqui a pouco, que eu tenho que tirar ele do forno daqui a pouco. É, todo reality Tá. de cozinha que você for ver, todo jurado fala que a galera tem que saber fazer multitasking, senão não vai dar tempo de fazer o Então, prato. por exemplo, aí tá, eu deixo uma água fervendo e tô fazendo outra coisa, eu tô cortando alguma coisa. Eu não posso esquecer água no forno, então eu tô pensando nela enquanto eu tô cortando a cebola. A chance de dar ruim é muito maior. Exatamente, é o que eu tô Ah, mas tu dizendo. não vai sentar tô na dizendo frente que é do forno e ficar esperando. Isso que tá propondo, a gente tá propondo. Todos os cozinheiros que estão ouvindo aqui, vão ficar desempregados. É, não é esse multitarefa aí, Vi, não. Não. Cara, Você tá brincando. E outra, tem o timer, né, velho? Tu pode desocupar a tua cabeça. Ah, não, eu sei que precisa ficar 15 minutos. Se tu não for no teu olho, eu sei que precisa ficar 15 minutos aqui. Pô, setou o timer, 15 minutos, faz outra coisa. No que tocou ali, tu vai lá e olha. Não, peraí, então, se eu deixar um negócio no forno, outro na água fervendo, outro, tipo, tá marinando, sei lá, eu vou ter uns 3, 4 timers cozinhando alguma coisa grande. Ah, não, mas daí De já... repente, aí toca, eu não lembro nem de qual foi. Não, mas aí tu vai tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não é nem recomendável tu fazer isso. Talvez a profissão de cozinheiro não seja a melhor. O melhor exemplo. Não, Não, eu acho que é um ótimo exemplo até pra gente debater. É um bom contraponto. Mas eu acho que eu não considero isso. Então, mas Eu depende. não considero porque se eu for multitasking, isso aí. Porque tu parou. Se você Não, aqui for tá parado. Daqui a alguns minutos eu vou voltar e vou fazer isso aqui. É que nem tu tá renderizando. Porra, imagina. O cara Ô, renderizando o Henrique. vídeo. Vai ficar meia hora renderizando o Mas, negócio e não vai fazer nada naquele tempo. Tu tem que ser produtivo nesse tempo. Tem um negócio que rola agora, né, que tá sendo muito discutido entre as mulheres agora, que é tipo, talvez ela saiba, que é um negócio tipo que a mulher, ela tem muita carga mental, num casamento, ou com filhos, e coisas assim. Então, tipo, não é que só porque ela tá sentada no sofá, ela não tá fazendo nada, ela tá pensando em um monte de coisas da rotina da vida. É que esse lance da mulher é um lance de, tipo, é a carga mental que você tem independente, que o homem também tem, também, coisas também similares, também, lógico, mas é que está sendo discutido, é mais do lado da mulher que, tipo, sempre foi meio desvalorizada essa carga mental que ela tem. Então, o que acontece? Tá bom, o cara tá parando etapas das coisas dele, só que tá, ao mesmo tempo, ele não desligou o cérebro dele na tarefa que ele tava, ele não tá, tipo assim, tipo, ok, não penso mais naquilo, porque aquela coisa não tá acontecendo. Então, por exemplo, não é só o executar que eu acho que é o problema do multitarefa, não é só o executar, tudo que eu estou executando como se eu fosse só um robô, entendeu? Mas a carga mental de você ter muitas tarefas ao mesmo tempo, mesmo trocando, eu acho que não são só os 15 minutos para você voltar a estar naquela tarefa, porque se você tem muitas tarefas no seu dia a dia, que elas estão andando ao mesmo tempo, você tem uma carga mental muito alta no final do dia, que não te permite você estar completamente nas tarefas, entendeu? Deu pra entender o que eu quero dizer? Exatamente. É isso que o livro do David Allen fala, que é sobre produtividade. A gente tem que se ligar nisso, e justamente por isso que eu mencionei assim, tu não tem que ficar toda hora voltando ao teu celular pra saber se tem alguma notificação. Por exemplo, tu pode dizer assim pra ti, não, toda hora fechada eu vou voltar no meu celular e vou ver o que tem. Então, por exemplo, agora às 4 da tarde, tu olhou teu celular. Aí tu sabe que tu só vai olhar o teu celular de novo às 5 da tarde. Depois tu vai olhar ele de novo às 6. Nesse meio período, nessa janela de tempo, tu não fica olhando teu celular. Porque isso, se tu tem essa fobia de perder as coisas, tu vai estar sempre tentando voltar. Se tu te reeducar a fazer isso naquele horário que tu te disciplinou a fazer, essa carga mental vai ser aliviada. E tu alivia a carga mental, outra coisa também é escrevendo as tarefas e tal, que tu tem que fazer, porque daí tu tira as tarefas da tua cabeça. Sim, aí é uma boa, isso de escrever, acho legal. Desde que eu comecei a usar quadro, ou que nem, né, desde que eu soube que eu tenho TDAH, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca gostei de anotar nada, sabe? Tipo, eu sempre achei que tipo assim, eu tenho uma memória seletiva. O que eu preciso lembrar, eu nunca esqueço. Mas não, eram tudo piadas minhas que eu usava pra esconder minha doença que eu não sabia que eu tinha parado. Mas beleza. Aí, cara, agora eu tenho um caderno que eu levo pra todo lugar, pequenininho, cabe no bolso. E aí, se eu precisar anotar alguma coisa numa reunião, uma coisa assim, tipo, sempre, tipo, lembrei as coisas, assim. Mas o importante da conversa. Mas mesmo eu sabendo que eu conseguiria lembrar que o meu TDAH é muito mais de hiperatividade e impulsividade do que de distração. Mas no caso, cara, tipo, o fato de eu poder botar ali no caderno, cara, alguma coisa, escrever, cara, isso é libertador, cara. É libertador, cara. E, tipo, sempre muito assim, tipo, não, eu vou, tipo, espírito livre. Eu não preciso de papel e caneta. Não preciso de nada, entendeu? E, puta, é libertador você, tipo, essa carga mental a menos de, tipo, eu ter que lembrar e, tipo, puta, esqueci, eu tenho que ir lá ver. Ou então ficar, tipo, depois pensando, puta, será que é tudo isso? Tá faltando alguma coisa? E liberar essa carga mental, eu acho que ajuda muito nessa questão do multitarefa. Porque eu acho que por mais que seja mito ser multitarefa, todo mundo tenta ser. Eu não sei se todo mundo tenta ser, mas eu acho que tu tem que ser produtivo, mas tu não pode comprometer, entende? Por exemplo, assim, o negócio do forno lá.
Eu até achei ótimo esse exemplo, porque não adianta tu ficar voltando toda hora no forno. Obrigado. Não adianta tu ficar voltando toda hora no forno se tu tem outras coisas pra fazer ainda. Tu tá só perdendo produtividade. A partir do momento que tu seta o timer, só que aí eu já não sei, daí é no universo dos cozinheiros. Talvez a gente devesse ter chamado um cozinheiro pra participar aqui com a gente. Porque daí ele ia dizer como é que ele enxerga essas coisas. Porque se tu tá... Eles não usam timer não, cara. Eu tenho que... em alguns casos tu pode usar, né? No forno eu não sei se o cara usa timer, porque daqui a pouco se passou, não conhece o forno. Se tu conhece o forno, conhece o equipamento, tu sabe. Não, essa carne aqui nesse forno, nesse recipiente, ele vai ficar 15 minutos. Conheço aqui o meu aparato. Só que se tu tá numa cozinha que tu não conhece, talvez demore menos, talvez demore mais. Mas às vezes o uso do timer pode ajudar. Mas no caso dele, ele vai estar sendo muito contraproducente se ele ficar toda hora voltando lá pra ver, né? E ele, de fato, ele tem que fazer, né? O cozinheiro talvez tenha que fazer isso mesmo. Talvez ele não tenha como fugir à regra. Tá bom. Derreter queijo é uma coisa que você tem que verificar. Se o bolo cresceu, você tem que dar uma olhada se o bolo cresceu. Tem coisa que você tem que verificar como é que tá indo de tempo em tempo, cara. Sim. Não é o tempo inteiro, mas existe um cheque. Existe um cheque. Só que tu sabe que, por exemplo, assim, não, isso aí vai pelo menos meia hora aí. Daqui a meia hora eu vou voltar ali e vou ver. Dá tempo de eu cortar uma cenoura, cortar um tomate, cortar uma cebola. Tu não vai estar toda hora voltando ali. Tu não vai estar perdido olhando ali tudo que acontece, entende? Tem partes que são mais elaboradas, tem partes que são menos, né? As que são menos elaboradas, você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E também, igual, tem cozinha que tem mais de um cozinheiro, ou cada equipe é responsável por uma coisa, por uma etapa. Eu acho que são muitos fatores aí. São várias variáveis, né? Mas eu acho que é um exemplo bem interessante. O que eu acho que tem que ficar marcado é que o teu cérebro patina. Cara, tu pode até pegar, por exemplo, o negócio da cozinha, tu ainda tá dentro de um universo, né? Tu tá fazendo um prato, tu tá fazendo os pedaços de um projeto. Tu não tá te dividindo em tarefas totalmente diferentes, como tu mesmo mencionou no início, né, Vini? Tipo assim, não, agora eu tô aqui na cozinha, mas daí eu vou lá fora assentar uns tijolos, e daí eu vou voltar pra cozinha, mas daí eu tenho que voltar lá, tenho que fazer sei lá, tá fazendo uma tarefa totalmente diferente, que é totalmente fora daquele universo, né? Eu acho que tu ainda tá dentro da cozinha, tu ainda tá dentro de um universo só, que a tua cabeça ela não se desvincula de tudo aquilo ali. O problema eu acho que é tipo isso assim, o cara que ele é multidisciplinar. Não, agora eu tô programando, mas eu tenho que voltar e escrever um e-mail pra tal cliente, a proposta pra um cliente. É um universo totalmente diferente. Tu vai perder o fio da meada toda vez que tu tiver que voltar pra programação. Ou que tu tiver que escrever um e-mail, parar a programação e escrever um e-mail. Tu tem que ambientar todo o teu cérebro. Aí vem aqueles 15 minutos que a gente mencionou no início. Cara, tu pode demorar até 15 minutos. Ou, que nem diz o dado ali que eu falei, 72 minutos, se eu não me engano. Caralho, né? Aí essa quebra aí é que ferra a produtividade do cara. Talvez dentro da cozinha ser multitask não seja tão prejudicial, então. Faz parte do game, né? É que nem assim, você pensa, por exemplo, imagina que eu tô trampando eu em casa aqui, e eu tô com algum job em andamento, que tá rolando, e eu sei que eu posso fazer essa pausa que nem você falou de deixar no forno e não vou pensar nele agora. Só que é um trabalho que, tipo, deu problema, e eu sei que vai tá dando problema, eu não posso fazer nada com aquilo. Isso também tira a concentração da pessoa, entendeu? Eu acho que o multitarefa são lance também de você querer pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que você não pode controlar, entendeu? Eu acho que essa carga mental, a gente sofre muito, a gente não se dá conta, né? A gente fica sempre tentando voltar nas tarefas, a gente tá, por exemplo, agora a gente tá gravando um podcast aqui, se eu não tivesse anotado umas tarefas que eu tenho que fazer depois, provavelmente eu ia estar me lembrando, tem que comprar leite que acabou aqui em casa, eu tenho que comprar a ração do cachorro que terminou. Só que se eu anotei antes de começar a gravar o podcast, eu vou começar a gravar o podcast muito mais tranquilo, porque essas tarefas não vão ficar na minha cabeça. E isso é bem interessante, porque esse livro do David Allen, ele é um livro velho já, cara. Ele é um livro de 2000, se eu não me engano. Então ele tem várias recomendações ali, que é curioso, porque ele fala ainda... Ele te passa orientações de como organizar o teu arquivo no escritório, por exemplo. Ele não foca muito no online, no digital que a gente tem hoje, né? Mas mesmo assim, ele tem vários conceitos de produtividade que são muito legais, assim, que vale bem a pena, assim, recomendo a leitura pra galera que tá ouvindo a gente. Mas esse negócio de carga mental é interessante aí. Escrever, tirar da cabeça, fazer o download das informações que tu precisa fazer, talvez te ajude a ficar alternando menos as tarefas. Isso, é questão de anotar mesmo, o máximo possível, né? Igual agora a gente tá gravando aqui, eu tenho um caderninho aqui, que se eu lembrar de alguma coisa que eu tenho que fazer que eu não anotei ainda, eu vou anotar. 2017, eu comecei a usar Planner em vez de agenda, e me ajudou bastante, porque no Planner você consegue ver a semana inteira sem precisar ficar virando página. Então ali eu já consigo me organizar, ver mais ou menos como vai ser a minha semana, e ele tem uns quadradinhos assim, que aí você anota a tarefa e quando você faz, você pinta o quadradinho. Então te dá aquela sensação assim de job done, de completude, meio que te motiva pra continuar fazendo as outras tarefas, igual as que eu não consegui fazer, que fica o quadradinho
quadradinho em branco, me dá uma agoniazinha. Então, é uma coisa que tem me ajudado bastante, assim. Eu já tô indo pro meu 3º ano usando Planner e realmente é bem interessante pra não cair nessa armadilha de achar que consegue fazer várias coisas quando você não consegue, né? Porque às vezes tem isso também. Você nem tava pensando em fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, mas aí você programou mal ou surgiu alguma urgência e aí você tem que resolver, não tem jeito e você acaba entrando nessa, né? O ideal é você tentar ficar longe da multitarefa o máximo possível, se for uma tarefa que exija muito intelectualmente. Acho que é isso. Tem um método Eisenhower, né, que acho que todo blog de produtividade em algum momento te indica, que é aquele quadrantezinho, de um lado tem importante e não importante, em cima tem urgente e não urgente. Então, quando a tarefa for importante e urgente, você tem que fazer na hora. O ideal é que você faça as suas tarefas que são importantes, mas não urgentes. E aí, as que são urgentes e não importantes, você vê, né, de acordo com a urgência, e as que não são nem importantes nem urgentes, você não deve fazer de maneira nenhuma. Né? Então, acho que pode ser um norte, assim, interessante. Isso é legal. Eu quero, inclusive, fazer um podcast sobre como definir prioridades. Vai entrar no assunto isso aí. Então, eu acho que é bem antigo, assim. Eu acho que desde a primeira vez que eu procurei sobre produtividade, eu vi. Eu deixo um post-it com ele, assim, aqui perto do lado da minha mesa, pra eu poder ver se o que eu tô fazendo realmente vale a pena ou se eu devia repensar. Tem uma coisa também que a gente talvez esqueça, né? Esse negócio de ser multitarefa, como exige mais do cérebro, né? Tipo, a gente fica, né? Quando dá essa troca de tarefa, a gente consome mais energia da gente, né? Se a gente conseguir ficar longos períodos de tempo trabalhando numa única tarefa, no final do dia a gente vai se sentir menos esgotado. Se a gente ficar alternando muitas tarefas, a gente vai chegar no final do dia, como se diz aqui no sul, não sei se pra cima diz assim também, na capa da gaita, né? Vai chegar esgotado, ferrado no final do dia. E tem gente que se sente feliz, né, fazendo esse negócio. Ah, não, fiz isso aqui, atendi o cliente ali, mandei um e-mail, liguei pra não sei quem, mandei aquela proposta e fica alternando um monte porque tu sente que o teu dia tá rendendo, né? Você tá fazendo um monte de coisa diferente, né? E no final do dia, pode ser que teu esgotamento esteja num nível terrível, né? Então daqui a pouco, em vez de tu fazer diversas tarefas e diversas naturezas no mesmo dia, daqui a pouco o aconselhável seria tu fazer todas as tarefas da mesma natureza no mesmo dia. Então tu seleciona, não, hoje vai ser o dia que eu vou mandar propostas para os clientes. Hoje vai ser o dia em que eu vou me dedicar só a lealtar. Não vou fazer administrativo, não vou fazer atendimento hoje. Amanhã é o dia do atendimento. Claro, né, que isso aqui é um ideal, né, pintando o mundo cor-de-rosa, né, como se fosse tudo certinho, né. Mas acho que se tiver um pouco mais de consciência disso, de que organizando as tarefas da mesma natureza em blocos, elas separadas, acho que a gente consegue ter uma produtividade melhor, né. Sim, eu acho que quando você também tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, igual você passa o dia tentando ser multitarefa, eu acho que é muito mais difícil de desligar também no final do dia, assim, de você parar e descansar, porque sua mente vai continuar processando tudo aquilo que você passou o dia inteiro indo de um lado pro outro, né? Tem essa questão também. E a questão que você falou no começo, de fazer as tarefas curtas primeiro. Acho que nesse livro aí do David Allen, ele fala isso, de se a tarefa demorar até 2 minutos, menos de 2 minutos, faz na hora pra se livrar logo, né? Exatamente pra você ficar com o seu cérebro disponível pra tarefa maior. E aí a tarefa maior, se for muito grande, você tem que quebrar ela em blocos menores para o seu cérebro também não ficar tão ansioso em relação ao que tem que fazer e você não procrastinar. Essa dica é sensacional, né? Quando eu descobri isso, mudou minha vida, assim. E eu vejo que tem profissionais que têm anos de carreira, assim, e os caras não sacam dessa dica aí. Que, eu quero fazer o projeto tal, não sei o que lá. Daí o cara só imagina o projeto feito, né? E tu pensa, caralho, vai dar muito trabalho fazer isso. Mas tu não tem que pensar lá atrás no projeto concluído, né? Cara, qual que é a primeira etapa pra tu começar esse projeto, né? Tu só tem que saber qual que é a próxima tarefa. Tá fazendo essa tarefa? Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Quando tu for ver, de repente, o projeto tá concluído, né? Não tem que ficar olhando lá pro final dele, né? Essa dica é sensacional. Vinão, passando a pelota pra ti primeiro aí, o que tu recomendaria aí pra quem tá precisando mais, conseguir mais ter foco, né? Vamos partindo de um princípio de que a galera tá sofrendo com o negócio da multitarefa, mas ao mesmo tempo tem essa questão de, não, eu sou multitarefa porque eu gosto de resolver as tarefas menores, porque elas me dão recompensa mais rápido, então, e eu entro meio que num círculo vicioso ou virtuoso, né? Vicioso, acho que é no caso. Pra essa galera que tá precisando sair desse vício da multitarefa, o que tu recomendaria, Vinão, pra ter mais foco? Eu recomendo drogas. Ritalina? Brincadeira. Tem outras também aí. Não. Oh, cara, Vinão solteiro. Não, olha assim, cara, eu acho que a gente ganha muita recompensa cumprindo essas pequenininhas, sabe? Justamente porque elas são rápidas, no final a gente percebe que a gente tá feito bastante no dia,
dia, a gente sai meio vitorioso, né? Não vou nem chegar no ponto da galera que, tipo, se mata de trampar e faz um monte de coisa e acha legal pra caramba. Que nem agora eu me divorciei e aí eu não conseguia trampar. Não conseguia trampar de jeito nenhum. Passei um bom tempo aí fazendo quase nada de trampo. Minha produtividade, assim, só não foi pro negativo, cara, porque, tipo, eu ainda conseguia fazer umas coisas urgentes, assim. Tô retomando ainda a minha questão de trampo, né? Tô retomando. E aí eu descobri, cara, que eu queria só fazer trampos que não exigissem muito de mim mentalmente e tal. Eu queria trampos fáceis, assim. Legais, sem gente chata, mexendo o saco e coisa mais tranquila. E aí nos últimos meses, cara, tipo, eu trabalhei bem pouco, ganhei bem até, não vou falar que eu tô, tipo, fudido de grana nesse ponto, mas eu descobri que minha produtividade, de uma certa maneira, ela aumentou. Eu fiz muito menos do que eu fazia antigamente, mas eu me sinto mais produtivo, bizarramente. Porque eu tô focando eu não tô com muitas tarefas ao mesmo tempo, entendeu? Então, diferente de eu ter a fase que eu tava com muito trampo, muita coisa rolando e eu ficava indo pra um lado pro outro, agora ou trampo ou não trampo. Tá sendo mais legal. Eu acho que se você conseguisse chegar nesse ponto, mas sem o ponto dos meus motivos de estar assim, acho que é o ideal. É você chegar num ponto onde você consegue, tipo, ter poucos trabalhos que te exigem de uma maneira mental, que lógico, o que tem que exigir, mas de uma certa maneira você tá lá inteiro nele. Você não tá pensando em outros trampos, outras coisas, você tá, tipo, inteiro ali naquilo. Porque todas essas coisas de produtividade, você vai encontrar um monte de opção, um monte de caminhos, um monte de testes e livros, e vão escrever novos livros, mas eu acho que o lance de estar inteiro ali no trampo, que dá muita diferença. Você tá lá, tipo, tô aqui agora. Tô aqui fritando meu ovo e eu confio que o arroz não vai queimar. Isso aí, Vinão. Já deixa teus links aí pra galera que quer te acompanhar. Pô, cara, me segue lá no Instagram, Vini Campos, segue, sei lá onde é que eu tô. Não tem mais Estúdio Lhama, Estúdio Lhama acabou, fechei a lojinha. Agora sou Joe. Beleza, o espírito livre. Vamos lá, Giovana, pra amarrar o assunto, diga o que tu quiseres e deixa os links aí pra galera te acompanhar. Então, pra amarrar, eu só acho assim, quem trabalha com criatividade e é freelancer, tem que lidar também com parte administrativa e operacional e tal, planeja em si. O máximo que você conseguir. Nem sempre vai ser lindo e você vai conseguir passar o dia inteiro sem ter que resolver nada urgente que não vai te interromper. Mas quanto menos interrupções você conseguir ter na sua semana, eu acho que é um ponto positivo, né? Conte como uma vitória. E é isso, vai testando, vai aprendendo, vai se conhecendo também, ver que hora você trabalha melhor, ver que hora você é mais produtivo e vai criando sua própria rotina ali dentro da sua realidade. Acho que é isso. Minha arroba é Giovana Beltrão no Instagram e no Twitter, e de segunda a sexta eu sempre posto uma notícia sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, mundo freelancer no aparelhoelétrico.com. Show de bola. Muito obrigado pela presença, Giovana. Valeu, Vinão. A gente vai se falando. Grande abraço. A gente fica por aqui, mas esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito! Então era isso, um abraço e até mais!